Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí e hoje nós teremos um vídeo de desenho sobre perspectiva. Eu sei que eu tô devendo esse vídeo já tem um tempinho, eu resolvi retornar com os vídeos de desenho e achei que esse tema seria muito interessante, porque é uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas que se a gente for aprendendo aos poucos vai agregando aos nossos desenhos, vai deixando eles mais interessantes e também para desmistificar a ideia de que é muito difícil, de que a gente não consegue. Não, com noções básicas a gente consegue aplicar muita coisa que vai deixar nossos desenhos mais interessantes, enfim. E antes de começar a desenhar de fato, eu trouxe aqui alguns exemplos, como esse do livro O Príncipe e a Costureira, que é um quadrinho que eu amo. Tem diversas cenas onde a noção simples de perspectiva é aplicado e que dá muito brilho ao livro, porque tem diversas cenas de cenários e que deixam as cenas cheias, né, que a gente consegue visualizar bastante coisa. E apesar de parecer que é um desenho muito difícil, é mais simples do que parece. Ou esse livro aqui de Mordida também. Tem muita cena interna de casa e também de fora, assim, né, de cenários da cidade, que parece ser difícil de desenhar, mas não é tão difícil assim, sabe? Então, eu gosto muito de de aplicar cenários também, porque eu gosto muito de desenhar quadrinhos. Então, gente, eu achei que seria legal trazer esse vídeo, vai ser útil pra vocês. Trouxe aqui alguns desenhos que eu mesma fiz. Inclusive, esse daqui tem vídeo no canal, já tem um tempão que eu fiz. Esse aqui de uma cena de A Viagem de Chihiro, que também foi o primeiro vídeo do canal. Tem noções aplicadas para fazer toda essa construção e não é tão difícil quanto parece. E mesmo em cenas onde é sobre a natureza, a noção de perspectiva tá aplicada e deixa tudo mais assim uniforme, que faça mais sentido. Eu vou explicar para vocês do jeito que eu faço e de uma forma bem prática. E a gente vai começar logo aqui traçando uma linha, cuja a gente costuma chamar de linha do horizonte. Mas ela não é a linha do horizonte do cenário em si. O cenário ele já vai possuir uma linha do horizonte. Essa linha aqui, na verdade, é uma linha imaginária. Eu gosto de pensar nela também como a altura do olho do espectador. Então você, o espectador, você está desenhando esse cenário e você vai estar na altura X nesse cenário. Portanto, é a altura do seu olhar e a partir deste ponto a gente vai puxar as linhas e conseguir trazer a tridimensionalidade desse ponto de vista. Eu também gosto muito de chamar de pensar em perspectiva como um ponto de vista, então é sempre a partir de um espectador. E a gente aqui vai usar somente um ponto de fuga. Tem perspectiva com outros, mais pontos de fuga, 2 pontos, enfim. Porém, para esse vídeo aqui eu vou usar um ponto só para a gente conseguir entender. Se vocês gostarem dessa dinâmica, a gente continua com mais vídeos sobre perspectiva, se aprofundando mais, desenhando mais cenários complicados. E traçando linhas a partir desse ponto de fuga, a gente consegue materializar os objetos do ambiente a partir daquele ponto de vista. Na verdade, fazendo assim parece complicado, mas eu vou trazer um exemplo prático para a gente desenhar aqui. E você pode desenhar comigo também esse exemplo. Eu aprendi dessa forma e que foi uma forma que eu achei bem prática, ficou na minha cabeça e eu costumo desenhar assim até hoje. Eu vou trazer aqui um exemplo. Então, para começar a entender esse exemplo, eu vou fazer um desenho de cima dele. Na verdade, um esboço bem besta, assim, bem básico. Eu vou desenhar aqui uma sala de aula. Inclusive, uma sala de aula foi o primeiro desenho de perspectiva com ponto de fuga que eu desenhei. Então, eu vou desenhar uma sala de aula básica aqui. Ali a gente vai ter um quadro, uma mesa do professor, um armário e os alunos. E os espectadores vão ser os alunos e a gente vai desenhar aqui algumas perspectivas, né, alguns desenhos dessa sala, só que a partir do ponto de vista de alunos diferentes para a gente entender como é que funciona. Então, eu fiz aqui a sala, bem simples, é uma planta baixa, mas você não precisa ter noção de arquitetura nem de engenharia para entender, é que é só um desenho de cima, então faz do jeito... Eu gosto de fazer essa dinâmica, essa lógica, porque é mais fácil de situar as coisas e também de fazer um desenho que tenha mais sentido e não é tão complicado assim. Eu sempre falo isso porque eu quero reforçar de que sim, você consegue.
Inclusive, já vai deixando o like nesse vídeo para me ajudar. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal que tem vídeo artístico toda semana. Então, simbora. Cada aluno aqui, ele vai ter um ponto de vista diferente. Eu tô chamando de ponto de vista, mas pode ser perspectiva mesmo. É porque eu tô tentando usar um nome diferente, que eu acho às vezes mais confortável. E eu escolhi o aluno 2, que é o aluno que tá com a posição melhor. Ele tá justamente de frente para a parede principal do nosso desenho. Então, a gente vai começar fazendo a parede principal, que é essa parede do quadro. Como é com ponto de fuga só, é sempre bom ter uma base plana. Quando a gente usar mais pontos de fuga, a gente vai conseguir trazer mais tridimensionalidade ao desenho. Então, com um ponto de fuga só, a gente tem uma certa redução aí de recursos, mas ainda assim já dá para trazer um cenário bem interessante. Vocês viram que eu adicionei já a nossa linha do horizonte do desenho e adicionei o ponto de fuga bem no meio. Mas por que ela está nessa altura e um pouco abaixo da metade desse retângulo? Porque é a altura do olho desse aluno. Ele está sentado, então a altura do olho dele é um pouco abaixo do que se ele estivesse em pé, que seria mais ou menos na metade aí dessa parede. E a partir desse ponto de fuga, a gente vai puxar as linhas. Então eu já puxei 4 linhas ali, que já deu essa visão da sala, né? Vou fazer um desenho aberto, porque é até onde o segundo aluno tá. E o que esse segundo aluno consegue ver? Ele consegue ver o quadro, ele consegue ver o armário e ele consegue ver a porta. Olhando pra frente, eu não tô falando que ele vai olhar para os coleguinhas do lado. Aí significa que ele teria que girar e a gente ia ter uma visão diferente. Mas enfim, a gente tá usando essa primeira parede aí como base para todos os desenhos que eu vou fazer. Eu vou fazer mais de um com outros pontos de vista. E a partir do ponto de fuga que a gente marcou lá, a gente começa a puxar as linhas para poder fazer a noção desse desenho. As linhas verticais e horizontais dos desenhos, a gente mantém ela vertical e horizontal. Mas as outras linhas que dão o volume do desenho, a gente puxa a partir do ponto de fuga. E assim, eu sei que, nossa, cara, eu não sei para onde ir, o que eu começo, então o que eu faço primeiro? Eu desenho a base desse desenho. Ali no armário, por exemplo, eu desenhei ele ali na parede. Gente, eu tô fazendo esse desenho à mão livre, não é com medida nem nada. E eu indico vocês também a fazerem com a mão livre primeiro, não ficarem se preocupando com medida, que na perspectiva existe uma certa distorção, porque não vai ficar tão certinho assim. Então, eu desenhei o bloco ali, o retângulo na parede, e a partir do ponto de fuga, na parede e no chão, né? E a partir do ponto de fuga, eu fui puxando ele e tirando ele da parede, trazendo ele para o cenário. Assim vai acontecer com a mesa. E a porta é muito simples, né? Porque ela tá na parede, eu fiz ela fechadinha. Então eu fiz as 2 linhas verticais e puxei com ponto de fuga para fechar lá em cima. E outra coisa interessante é você primeiro fazer os formatos básicos, tipo a mesa. Eu fiz um cubo e depois eu apaguei o que eu não precisava para poder deixar somente a base e as pernas da mesa. E depois você vai fazendo os detalhes. Não, assim, você pode tentar fazer logo os detalhes, com o tempo você vai pegando a prática e isso vai ficando bem tranquilo. Mas quando tiver muito difícil, primeiro puxa ele, sabe? Tira ele do chão ou tira ele da parede e depois você molda aquela forma geométrica para o objeto que você quer chegar ao final. Então, é assim, gente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes olhando ou você só escutando alguma aula parece complicado, mas você tentando vai ficando mais fácil. E agora a gente vai fazer aqui o aluno 4, que ele já está numa posição diferente, ele vai ver mais coisas e ele vai ver de um ponto de vista diferente a sala, né? As paredes, elas não vão estar tão certinho. Ele não está no meio da sala, ele já está ali no cantinho, então ele vai ver a porta diferente. Enfim, e eu começo do mesmo jeito. Primeiro, a gente faz o retângulo. Vamos adicionar a linha do horizonte, que é a linha imaginária. E o ponto de fuga está onde? Na posição do nosso aluno número 4. Que ele está nessa direção aí, de acordo com essa parede que a gente está olhando. Então, a partir desse ponto de fuga, eu puxo as linhas que vão marcar o teto, o chão e a parede dessa sala. É como se a gente estivesse transformando essa sala num cubo. Só que ele tá aberto, né? Porque a gente tá desenhando o cenário dentro. Ai, cara, eu ainda não tô entendendo quais linhas eu tenho que usar com ponto de fuga e não sei o que, tá? Tô achando difícil. Uma dica que eu dou é você começar a entender a lógica de trazer o 2D para o 3D. Então, o desenho 2D é aquele desenho estático ali que geralmente a gente faz, um retângulo.
E o 3D é quando a gente começa a dar volume a ele. Por exemplo, essa parede inicial que eu desenhei é um 2D. Quando eu, a partir do ponto de fuga, puxei as outras linhas, eu dei um volume para ela. Então, ela ficou um pouco mais tridimensional. Então, essa é a ideia para poder desenhar os objetos. Traz sempre primeiro o 2D dele e depois você faz o 3D. Como eu vou fazer novamente ali. Desenhei o armário na parede, a posição dele, e desenhei a mesa no chão. Vocês podem ver que a mesa ficou bem diferente, né? A posição dela da mesa do aluno 2. A porta, você também tem que pensar um pouco, né? Por exemplo, a porta ali. O aluno 4, ele vai ver um pouco menos da porta, a porta mais estreita do que o aluno 2, que tinha uma visão muito melhor da porta. Então, às vezes, aqui a gente está desenhando sem medida, é claro. Mas, no olhômetro mesmo, a gente começa a imaginar, nossa, eu tô aqui, então eu vejo um pouco diferente. E é interessante você fazer esse estudo de ambiente, de você se colocar, entra numa sala, no seu quarto mesmo, se coloque em lugares diferentes e comece a ver como a proporção das coisas fica diferente a partir do lugar que você tá. E a partir desse olhar, vai ficar ainda mais fácil de você conseguir desenhar isso também. Porque não é só a técnica do desenho. Nesse caso, a gente também precisa começar a treinar o nosso olhar para entender como é que funciona essa tridimensionalidade a partir de ponto de vista. Vocês viram que eu também adicionei aqui umas marcações no chão na frente, que são as cadeiras dos colegas da frente. Só que assim, nesse desenho aqui, para ficar mais simples, eu só fiz as mesas. Eu não vou desenhar as cadeiras também para não embananar nossa cabeça no geral, porque a cadeira, ela tem mais detalhes, não sei o que, ia ficar cortando mesa e tal. E lembrando também que a perspectiva, ela não precisa ser um desenho muito técnico. Você pode fazer ele à mão livre, e isso significa que você pode estilizar muita coisa, que você pode seguir um pouco da tua intuição também, mas que tendo essa noção da deformação das coisas, isso vai ficar mais fácil de você fazer, às vezes não vai nem precisar tanto puxar essas linhas e tudo mais, vai ficando mais dinâmico. É claro que quando a gente vai puxando as linhas, principalmente para objetos assim, que eles são mais geométricos, é mais fácil, deixa mais certinho, fica mais bonitinho mesmo. E sério, para esse estudo ficar bem eficaz para você, eu te convido a fazer esse desenho comigo. Vai pausando o vídeo, vai vendo o que eu vou fazendo e entendendo um pouco a lógica de quais linhas eu tô puxando com o ponto de fuga e como é que eu tô levantando os objetos do chão e tirando ele das paredes para colocar ele no cenário. E aí você vai desenhando, e quando você for desenhando e você for vendo aquele objeto ali criando volume, você vai começar a se sentir mais confortável e vai fazer sentido na sua cabeça. Porque nem sempre é tão fácil só olhar os outros. Ao mesmo tempo que parece muito fácil ver os outros fazendo, e tipo, nossa, fulano faz tão rapidinho, parece tão fácil. E quando você vai fazer, parece muito difícil. Às vezes é o contrário, né? Você olha aquela pessoa e parece, nossa, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Mas é necessário tentar, gente. Então eu trouxe 2 exemplos aqui um pouco mais lentos. O terceiro, eu vou deixar o vídeo bem acelerado, mas assim, é a mesma lógica. E é isso, eu vou te convidar mesmo a fazer esse desenho. Não precisa ser essa sala que eu tô desenhando aqui. Pode ser a sua sala. Você pode criar a sua sala com seus objetos, com a sua organização e aplicar essa lógica aqui e ver o que você consegue fazer do lado daí. Para o nosso desenho ficar menos complicado, eu tracei ali de vermelho a linha do horizonte e o ponto de fuga, porque às vezes acontece quando você for apagando e tudo mais, começa a confundir as linhas. É bom você ter em mente e não perder de vista a tua linha do horizonte e nem o teu ponto de fuga. Então, cuidado com eles. Você só pode tirar eles depois que o desenho estiver totalmente pronto, porque senão você vai ficar um pouco perdido. Então, como o desenho eu tô fazendo aqui pra vocês e eu tava tentando apagar toda hora pra poder ficar claro e não ficar aquele excesso de linhas, eu acabei tendo que marcar ali o ponto de fuga e a linha de vermelho pra ficar claro pra vocês e pra eu também não perder apagando tudo. Eu gostei muito do ponto de vista aqui desse aluno 4. Eu achei que ficou uma sala bem dinâmica, de um lugar que não é tão fácil assim, sabe? De desenhar. Porque o aluno 2 é muito simples, ele tá de frente para a nossa parede principal
Então ele vê tudo de uma forma mais simétrica. Já o aluno 4 já tem uma dissimetria aí, a gente vê as coisas um pouco mais deformadas e tudo. Então assim, parece que, meu Deus, é mais difícil de desenhar. Mas não, é a mesma lógica que a gente usou no aluno 2. Só que durante o processo, você vai achar que as coisas estão muito diferentes. Não, elas não estão. Você tem que ir seguindo o que você está vendo, do jeito que o ponto de fuga está gerando para você e confiar. E quanto mais você treinar o seu olhar, vai ficar mais fácil de você identificar os erros do seu desenho. Você vai analisando ambientes no geral. E aí, quando você estiver desenhando, você vai conseguir ter aquele discernimento de olhar e falar, não, isso aqui tá muito estranho, isso aqui tá errado. E rever a lógica do desenho e identificar o que você tá fazendo de errado, assim, durante o desenho. Então, não é só a técnica, pelo menos pra mim não é. Pode ser que outras pessoas aprendam de forma diferente. É claro que tem muito mais aprofundamento nessa ideia de perspectiva. O que eu tô trazendo aqui é um exemplo muito prático, tanto que a gente já tá desenhando um cenário e meu aprendizado ele também funciona um pouco assim. É muito bom ter as noções básicas, as teóricas, né? A parte teórica a gente tem que estudar. Porém, eu também gosto muito de entrar na prática e de ver as coisas acontecendo, de entender a aplicabilidade daquilo. Isso me motiva mais e às vezes eu consigo entender mais rápido. Então, gente, para finalizar e fazer o terceiro desenho, eu vou escolher um outro aluno. Eu pensei em escolher o aluno 9, mas aí eu teria que desenhar muitas mesas na frente. Então eu resolvi desenhar o aluno 6. Eu vou deixar essa parte do vídeo bem acelerado. E uma parte interessante é que o aluno 6, ele tá no lado oposto do aluno 4. Só que a gente pensa, então a gente vai ver somente ao contrário? Não, a gente vai ver o mesmo cenário, só que com a perspectiva diferente, mesmo que ele esteja somente do lado oposto do 4, não é um desenho tipo inverso, espelhado, é um desenho diferente. Porque, por exemplo, o armário, o aluno 6, ele não tem a visão lateral do armário, ele só vê o lado da frente do armário. E como ele tá sentado, ele também não vê a parte de cima do armário. Entende? Então, quanto mais você vai treinando, você vai observando, você começa a entender e às vezes nem só se guiar pelo ponto de fuga. O ponto de fuga vai te ajudar a fazer o desenho fazer sentido, mas você já sabe o que você vai enxergar, você já sabe o que daquele ponto de vista vai dar pra ver, entendeu? Então, essa é uma dica de ouro, essa é uma dica que realmente me ajudou muito a melhorar meu desenho com perspectiva. Não só aplicar uma técnica, mas entendê-la e treinar meu olhar. Treinar o olhar é a melhor coisa que tem. Além do mais, é bom que você tire um pouco a cara do celular e olhe os arredores, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que perder essa obrigatoriedade da simetria é o que assusta muita gente, né? Por isso que alguns desenhos mais orgânicos, né? Porque a perspectiva, apesar dela ser um desenho muito feito por arquitetos, engenheiros e tudo mais, os artistas também, é claro, mas a gente vê às vezes desenhos muito retinhos, muito certinhos. Mas eles não precisam ser, eles podem ser mais orgânicos, com linhas não perfeitas. Aqui mesmo eu trouxe a régua só para realmente puxar a partir do ponto de fuga, sem deixar vocês muito confusos, ainda mais confusos, com um desenho ainda mais complicado. E vocês viram ali, né, onde eu localizei o ponto de fuga do aluno 6, ele tá no lado oposto do aluno 4. Então o ponto de fuga é na direção do espectador, de onde você quer que o desenho seja visto, né? Do cenário que está sendo visto dali. Nesse aqui eu até passei canetinha para deixar o desenho mais bonitinho, né? Todo troncho, gente, porque eu falei, não vou passar de régua não, vou passar na mão livre. Ficou tudo trêmulo, ficou tudo maluco, mas ficou bom. Eu até tinha pensado em fazer piso no chão e adicionar muitos detalhes, mas eu fiquei com medo de ficar muito confuso. Ainda mais que a nossa primeiro tutorial, né? Primeiro vídeo sobre perspectiva. Eu acho muito engraçado que, apesar de ser somente o mesmo desenho, o mesmo cenário, de pontos diferentes a gente consegue ter cenários diferentes. Parecem às vezes cenários diferentes, mas não. É só que é com ponto de vista diferente. Como eu falei pra vocês,
o aluno 4 e o aluno 6, apesar de um estar numa ponta e o outro estar na outra, não é um desenho espelhado. É um desenho diferente mesmo, porque se vê coisas diferentes. Quando vocês tiverem de boa sobre isso, vai fluir muito. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra você, que você tenha saído aqui com vontade de desenhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!